Brasilinas e brasilinos, fala meus companheiros de cela acolchoada nesse hospício continental chamado Bananil. Sejam bem-vindos a mais um festival de vergonha alheia institucionalizada. Sabe aquele seu primo meio devagar da cabeça? Aquele que não para em emprego nenhum, que a família já tentou enfiar na oficina mecânica do tio, na padaria da avó, no escritório de contabilidade do cunhado, só para ver se ele faz alguma coisa da vida, mas nunca dá certo? Pois é, o PT achou a versão deles desse primo. E ela é a nossa primeira desgrama. Sério, a militância tentou vender a Janja de todas as formas. Ela é a deusa do engajamento e das redes sociais. Aí ela vai lá e fecha o Instagram por causa de crítica. Ela é a defensora máxima das mulheres. Aí ela passa pano pro filho do Lula, que tinha como hobby fazer a esposa de saco de pancada. Ela é a paladina do meio ambiente. Aí ela se hospeda num iate de luxo queimando diesel sem parar durante a COP30. Nada cola. A antipatia e, sejamos honestos, a pura falta de preparo dela sempre falam mais alto. E qual é a nova ideia brilhante do Departamento de RH do Palácio do Planalto? Já sei! Vamos enfiar a Janja no meio dos evangélicos. Sim, no 4º Encontro Nacional de Evangélicos do PT... Em Brasília, apareceu ela, a nova voz da reforma protestante, Janja Calvinista Luther King da Silva. O PT olhou para as pesquisas que mostram que a rejeição do Lula entre os evangélicos bateu impressionantes 85,5% na Atlas Intel e 68% na Quest e pensou: quem é a melhor pessoa para dialogar com esse público conservador que preza por valores tradicionais? A mulher que tem zero história com a igreja e que a maior parte do país desaprova. É genial. É tipo chamar o Coringa para ser o porta-voz da Batcaverna. Agora, vamos refrescar a memória dessa galera, porque eles acham que a gente tem amnésia. O diálogo da Janja com o mundo gospel é belíssimo, só que ao contrário. Quem aí assistiu ao documentário Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa? Se não viu, perdeu o momento em que a máscara caiu mais rápido que peito de feminista. O Lula estava lá, todo trabalhado na sua pose clássica de 2022, tentando explicar por que era difícil conquistar o voto evangélico. Ele até reconheceu que o Bolsonaro trabalhou muito bem com esse público. Aí, do nada, a nossa oradora nível Winston Churchill interrompe o marido. Ela não aguenta ver o mozão falando sem dar o pitaco dela. E o que ela faz? Associa os líderes evangélicos diretamente à violência. Disparou que tinha gente dando tiro dentro dos templos. Foi neste momento que Janja interrompe Lula, afirmando que, falando dos evangélicos, tinha pessoas dando tiro, que ela tem a boca mole. Tinha pessoas dando tiro, tá? Falando que tinha pessoas dando tiro dentro de igreja, sugerindo uma relação entre o ambiente religioso dos evangélicos e a violência. Olha que mulher ousadinha. Sabe o que é isso? Preconceito puro, escancarado em película de cinema. Ela literalmente olhou para milhões de brasileiros que frequentam uma igreja para buscar paz, acolhimento e reconstrução familiar e pensou: parece o filme do Tarantino. E tem mais um detalhe curioso nessa escalação do PT. A Janja é assumidamente umbandista. Já postou fotos nas suas redes sociais celebrando sua fé, o que é um direito constitucional dela. Viva o Estado laico! Mas me explica a lógica política. Você pega uma pessoa que não tem nenhuma identificação histórica com a cultura evangélica, que já demonstrou preconceito contra o segmento em um documentário e diz: vai lá, Janjinha, convence as irmãs do círculo de oração a votarem no PT. Gente, isso não é marketing político, é autossabotagem qualificada. Mas o ápice do desastre aconteceu nessa segunda-feira no evento do PT. A estratégia do partido era bonitinha no papel. Lançar uma carta política, paz e amor, usar uma linguagem bíblica, falar de Jesus e tentar acenar para as periferias. Tudo muito ensaiado pelo Edinho Silva. Mas eles esqueceram de combinar com o maior inimigo da Janja, o ego da própria Janja. Em vez de focar nas propostas, nas cozinhas comunitárias e em qualquer coisa útil, a blogueirinha do Planalto resolveu usar o microfone para lavar roupa suja de 2025. Ela lembrou de uma entrevista que o pastor Silas Malafaia deu ao Metrópolis, onde ele disse que os encontros dela com evangélicas não tinham nenhuma mulher de expressão no meio religioso.
Aí a nossa primeira desgrama, com o fígado virado, mandou essa aqui. E eu gostei muito que a Ava falou do Malafaia, porque eu também não chamo ele de pastor. Né? Ele teve a cara de pau de ir numa rede social e falou que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele, porque toda mulher para mim é importante. Não importa se eu fiz uma reunião com 2, com 3, com 200, com 1000. O que importa é que eu conversei, o que importa é que eu ouvi elas. Isso para mim que foi mais importante. E a plateia do PT, claro, aplaudiu. Uhul, lacrou, Janja. Só que tem um pequeno problema, minha querida diplomata. O Silas Malafaia é simplesmente uma das maiores e mais influentes lideranças evangélicas do país, quer você goste dele ou não. O foco do evento era mitigar a rejeição e construir pontes com o eleitorado conservador. E o que a porta-voz oficial do PT faz? Compra uma briga retórica de quinta categoria, na base do insignificante é você, sua feia. Com o cara que tem o microfone aberto para falar com milhões de fiéis todas as semanas. O próprio Malafaia deve ter assistido a isso comendo pipoca. Tanto que a CNN foi procurar o pastor e ele respondeu rindo. Ué, se eu sou insignificante, por que estão falando de mim? Significa que eu estou incomodando. Parabéns, Janja! Você deu o palco que ele queria, unificou a oposição e carimbou que o governo sente o golpe da rejeição evangélica. Mas calma, que o melhor de tudo é a forma como ela se expressa. A Janja se posiciona ali na mesa como se fosse uma mistura de Clarice Lispector com um estadista internacional. Mas na hora de falar, meu amigo, a língua portuguesa sofreu uma agressão pior do que a tabela do imposto de renda. Vamos analisar o áudio exato do que ela falou sobre as reuniões com as mulheres. O que importa é que eu conversei, o que importa é que eu ouvi elas. Isso para mim que foi mais importante. Eu ouvi elas. Janja, meu anjo, eu ouvi elas. O pronome reto elas não funciona como objeto direto na norma culta, a não ser que você queira falar igual a cebolinha de saia. Pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha. O correto, o básico da gramática que se aprende na escola primária seria eu as ouvi. Ou, se quiser ser um pouco mais coloquial, sem assassinar o idioma, eu ouvi a todas. Mas não! Ela manda um eu ouvi elas, com a empáfia de quem está declamando um poema clássico. É fascinante como o PT escolhe uma porta-voz para um eleitorado estratégico que não domina o português elementar, mas sobe no salto como se estivesse dando um banho de oratória. Como você quer disputar a narrativa com os pastores, que passam a vida inteira estudando exegese, hermenêutica e falando para multidões, se você patina no pronome oblíquo? Não dá. É levar uma faca de rocambole para uma guerra de sabres de luz. O que importa é que eu ouvi elas. Isso. E aí eu conheci a esfinge da única faraona que tem. Mais do que participantes, nós somos atoras principais da mudança climática. A gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho e as pessoas tomavam uma pílula vermelha. Por isso, no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. O mais irônico de tudo é que, no meio daquele discurso, a própria Janja fez uma metáfora sem querer que define perfeitamente o atual mandato do governo Lula. Ela foi tentar criticar a polarização e disse o seguinte: é muito difícil falar esquerda e direita. Se a gente continuar nisso, a gente vai ficar patinando igual um carro encalhado na lama. Olha, pela primeira vez na vida eu tenho que concordar 100% com a adolescente de 59 anos. O governo está exatamente assim perante os evangélicos, um carro encalhado na lama. E sabe quem está no banco do motorista pisando no acelerador até queimar o motor? Ela mesma! O PT tenta criar cursos pela Fundação Perseu Abramo, chamados Fé e Democracia, para ensinar a militância a conversar com crente. Eles acham que evangélico é uma espécie exótica que precisa de manual de instruções para ser compreendida. Eles acham que jogando a Janja no palco para chamar o Malafaia de insignificante vão conseguir reverter uma desaprovação massiva que vem de questões profundas, como costumes, valores e a própria história do partido. Não adiantou tentar vender a Janja como a rainha do Twitter, nem como a fada da Amazônia, nem como a voz das mulheres. Agora, a Janja Gospel também flopou no lançamento.
O ego dela sempre vai ser maior do que qualquer estratégia de marketing que o Sidônio, tentar desenhar. Se o plano de poder para 2026 dependia da Janja ser a ponte com as igrejas, eu sugiro ao PT começar a empurrar esse carro, porque a lama já bateu no teto. No final das contas, os vigaristas de "E aí, meu irmão, cadê você?" pelo menos conseguiram fugir da polícia. Mas a Janja, com esse projeto gospel, só conseguiu o milagre de encalhar o governo na lama de vez. Por enquanto é só, meus consagrados. Deixem aí nos comentários se vocês acham que a Janja precisa de um curso de teologia ou de um intensivinho de português primeiro. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima vergonha nacional. Valeu, fui! De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.